Boa noite, meninas! Tudo bem com vocês? Tive alguma situação aqui com a câmera e estou usando a câmera do computador mesmo, não está muito nítida, mas vai nos ajudar no nosso encontro. E aí, preparadas e prontas para irmos para o mês de maio? Gente, como esse mês voou, né? Como esse mês de abril, assim, ó, ele nem começou, já está acabando. Eu nem vi ele começar, ele já está acabando. Gente, como passou muito rápido. Não sei se é porque aqui em casa a gente tem muitas coisas em abril, né? Todos os aniversários quase de todo mundo aqui, família, em abril. Tivemos muitas atividades. Então, realmente foi um mês bem cheio. Mas foi um mês muito corrido, muito agitado, mas de muitas atividades. Deixa eu só me posicionar melhor aqui. E aí já estamos nos preparando para o mês de maio. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esse fechamento de abril, começo de maio, organização pessoal, de trabalho, contato com clientes. Esse é o foco nosso dessa semana, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem por aí? Como é que tá? Estão me ouvindo bem? Então, que bom estarmos aqui para poder organizar nosso fechamento de mês, né? E é o nosso mês que vem. Então, primeiramente, o que que nós precisamos ter em mente que o mês de abril ainda não acabou. Estamos na reta final, mas ele ainda não acabou. Então, amanhã é dia de falar com quem você já começou a falar ao longo do mês, colocar aquela comunicação que dá um pouco de velocidade nas tomadas de decisões das clientes. Então, aquela cliente que você já comentou da base, aquela cliente que você já mandou alguma foto, alguma coisa, já mandou o catálogo online. Amiga, olha, estou fazendo meu pedido hoje à noite, eu estou querendo saber quais dos seus produtos que você precisa repor. Eu estou querendo saber se você viu a promoção da base, se você vai pedir sua base agora, quantas bases eu peço para você. Eu acabei de mandar uma mensagem agora para uma cliente, enquanto eu estava aqui com vocês, a preparando a aula. E ela acabou de me falar que ela pediu uma base no site da Mary Kay e que agora ela quer mais uma. Ela quer que eu peça uma base e um rímel, né? Uma máscara de cílios para ela. Então, ela não podia esperar, eu não tinha a base que ela queria, já pediu uma no site, agora ela vai pegar outra programada. Então, a gente vai fazendo essa educação das nossas clientes também com a nosso sistema de trabalho, né? Então, ela pede no site, vou receber a comissão dessa venda, e ela vai também continuar comprando comigo. Então, veja como o nosso trabalho ele está híbrido, mas a nossa comunicação precisa ser assim também. Ela, na semana passada, havia me mandado mensagem pedindo a base. Eu disse para ela que eu não tinha pronta entrega, se ela poderia esperar ou se ela preferia comprar. Ela falou: eu compro uma agora, mas já pode encomendar para o final do mês uma outra. Então, a gente precisa estar sempre à frente da nossa cliente. E ainda dá tempo de você falar com aquelas clientes que você já comentou, né? De fazer aquela última comunicação, sabe? Extra, momentos finais, últimos momentos da promoção no mês. Então, fale com os seus clientes, bora vender essas bases, para que a cliente tenha acesso, de como você vai atendê-la e de que você está pronta para recebê-la aqui, tá? Então, ainda dá tempo de você falar com ela amanhã, de fazer seu pedido entre amanhã e depois, que dia 30 está aí, logo depois de amanhã, né? Outra condição que é interessante a gente pensar é nos prepararmos para o mês de maio. Por quê, meninas? A gente percebe que as consultoras que se planejam, que se organizam, que se preparam, são as consultoras que têm mais resultado de venda, de lucro, que trabalham em paz, mais tranquilas, né? Que têm um resultado mais assertivo, né? Então, olha só, o que você vai fazer para o seu trabalho de maio? Você já vai entender quais serão as suas metas pessoais. Primeiro passo. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então, você precisa definir quais são as suas metas pessoais. O quanto você quer de resultado? Como que você vai querer esse resultado? Você vai querer um resultado no final do mês, total, ou você vai avaliar ele semanalmente, ou você vai fazer essa meta, diariamente. É uma meta diária, semanal ou mensal, tá? Essa é a primeira decisão que você precisa tomar. Segundo passo, tá com a meta clara, definida? Ah, eu já falei com. Eu já defini que meu valor de venda vai ser, por exemplo, R$ 3.000. Tá, então vou dividir isso de forma semanal, para ter uma visão, mas eu quero acompanhar ela diariamente. Então vai ser em torno aí de R$ 100 de vendas por dia.
Então, você já vai tendo essa prévia e você já sabe quanto que você tem vendido. Pega lá a sua venda de março, a sua venda de abril. Tem a visão de quanto foi o valor que você vendeu em março, em abril, para você ter uma ideia de como está seu ticket médio para seus clientes. E aí você vai buscar as clientes para o mês de maio, né? E o que que a gente precisa entender aqui, meninas? Precisa um pouquinho da sua energia. As pessoas precisam sentir a sua energia. E eu quero dizer isso como se fosse no pé do ouvido mesmo, tá? Por quê? Porque em muitas situações está faltando um pouco de, eu não diria de necessidade nem de gás, mas está faltando um pouco de brilho nos seus olhos, né? Às vezes a gente vende pela presença, pela energia, pela parceria, pela proximidade, né? E as suas clientes precisam sentir você. Elas estão sentindo você? Elas estão percebendo o seu campo de ação ou você está vendendo para quem quer comprar? Isso faz bastante diferença no resultado final, né? Ela tem um campo, você tem um campo de ação que ela está percebendo, que você está agindo, você está mostrando uma novidade, um lançamento, você está falando de uma promoção, ou você só está vendendo para quem está querendo comprar. Então, já vamos entender com qual energia você vai entrar o seu mês de maio. Como vai ser esse resultado de ação, né? Como você está se preparando para você agir no mês de maio? Eu tô aqui recebendo mensagens da Verinha, ela não vai poder entrar agora, tá me mandando um monte de mensagem aqui, eu tô de olho. Verinha, tô desligando aqui só para eu poder conseguir terminar a aula aqui, tá bom? Depois a gente se fala. Então, meninas, é interessante você perceber que você se prepara para o mês de maio, né? Mês de maio tem Dia das Mães, já pega calendário, como que eu começo o meu mês? Primeira coisa, eu olho o calendário do mês. Quais são as datas comemorativas? Quais serão os feriados? Quais serão as datas importantes para mim? Quais serão as datas de trabalho? Quais serão as datas que eu não estarei disponível para que eu consiga me organizar dentro desse tempo? E aí, a gente começa a distribuir isso ao longo da semana. Por que que eu falo isso? Para a gente que tem dias muito cheios, muitas situações você faz uma comunicação com a cliente, quem já tem bastante cliente, né? Quem já tem bastante gente para fazer contato, para falar e tudo mais, você fala com as clientes e às vezes volta para você uma demanda que às vezes você não tem disponibilidade, ou de tempo, ou de produto, ou de demonstração, ou de pronta entrega, né? Amanhã mesmo eu estou atendendo duas clientes que já vai fazer aí uns 10 dias que eu estou tentando visitá-las e não tenho conseguido, ou pela minha agenda, ou pela agenda delas. Então, você precisa entender a sua dinâmica, entender a sua demanda, entender a condição que você tem também de atender, né? As minhas bases, eu estou repondo agora as bases, porque eu tinha base no meu pronto entrega e eu vendi muita base esse mês, muitas, muitas, muitas mesmo. Deixa eu só ver se eu consigo pegar uma informação bem quentinha aqui para dividir com vocês em relação às vendas do mês. Eu ainda tenho algumas vendas para fazer, eu ainda tenho algumas vendas para anotar, mas eu já bati a minha meta. Bati a meta na semana passada da venda do mês todinho. Então, eu bati a meta do mês de vendas quase uma semana, com 3 semanas do mês, quase uma semana antes do mês terminar, né? E aí, então, o que eu vou fazer agora? Vou dar uma esticadinha nessa meta, né? Vou puxar um pouquinho mais, porque é possível. E a minha meta inicial, ela foi feita dentro das minhas necessidades do mês de resultado financeiro. E aí eu me puxei logo no começo do mês para que eu realmente conseguisse atingir o resultado da meta, né, dessa meta. E aí o que aconteceu? Eu atingi alguns resultados ali na primeira, segunda semana. A terceira semana veio uma demanda de venda de muitas ações que eu fiz lá no começo. Em falar com o cliente, em visitar, em mandar uma amostrinha, em pedir o feedback para elas. Isso é uma coisa que eu tenho feito bastante. Então, eu mando um produto com uma amostra e aí eu pergunto, ai, amiga, você usou tal produto? O que que você achou? Me dá sua opinião. E aí, nessa conversa, muitas vezes sai um outro produto, sai uma outra disponibilidade de venda. Então, meninas, fiquem atentas se vocês não estão deixando dinheiro na mesa. Fiquem atentas se de fato você está fazendo todas as ações que você pode fazer, que você sabe fazer ou que você precisa fazer para o seu mês ser fantástico. Porque nós estamos à beira de um próximo mês que já começa com um feriado, que já dá para você sentar e se organizar, né? Como que é sentar e se organizar? É olhar seu calendário. Deixa eu ver se tem aqui, ó. É olhar o seu planejamento do mês e da semana, né? Então, essa planilha aqui, gente, vale ouro. Quem consegue olhar para ela e extrair o melhor que ela pode te dar,
realmente consegue ouro do nosso dia a dia. Então já olha no seu calendário quais os dias que você vai ter disponíveis para o trabalho, ou quais são os blocos de horário de trabalho que você tem. Hoje em dia, por exemplo, eu não tenho nenhum dia disponível de trabalho inteiro. Não tenho. Minha demanda prioritária é a minha casa, minha família, meus filhos, e eu não tenho nenhum dia de demanda de trabalho livre. Mas eu tenho alguns blocos. Então, tenho dias que tenho blocos de 2 horas, e 2 horas e meia é o maior tempo que eu tenho, mas tem dias que eu tenho blocos de 2 horas e meia, tem dias que eu tenho blocos aí de 30 minutos. Então, dentro desses blocos, eu vou me posicionando. E esse é o segredo do meu negócio, né? Por quê? Porque Marquei, ele é para isso. Ele é para a mulher que coloca Deus, família e carreira como valores. Então, vai dar certo. Só que para isso, eu preciso encontrar a minha agenda, encontrar a minha meta, encontrar o meu estilo de vida, né? Acreditar que eu vou conseguir, e aí então colocar o pé para Deus colocar o chão. Porque em muitas situações, eu no começo do mês mesmo, eu não visualizava que eu ia conseguir bater essa meta de vendas ao longo do mês, porque eu achava que o mês ia ser muito cheio, muito corrido. E de fato eu bati a meta na terceira semana, porque eu coloquei muita energia, muito gás nas 2 primeiras semanas. Esse foi o resultado prioritário em relação à minha meta ser atingida na terceira semana, tá? E aí também nós precisamos entender de pessoas, né? E aqui mora um segredo, né? Quem conhece de pessoas, quem sabe de pessoas, quem gosta de pessoas, quem aprende e se desenvolve a cada dia para lidar com pessoas, realmente tem um grande presente nas mãos, tem ouro nas mãos. E aí, como que a gente precisa entender essa questão de dinâmica com pessoas? Talvez você tenha aí contigo algumas clientes que já foram clientes Mary Kay, que já usaram e que elas deixaram por algum tempo de ser clientes ou consultoras mesmo, né? Tem sempre um movimento, meninas, de retomada. Sempre tem um movimento de retomada, tá? Então, sempre tem uma cliente voltando, sempre tem uma consultora cliente querendo adquirir produto de novo, sempre tem uma consultora querendo retomar o trabalho. E aí você precisa estar de coração, braços e mente aberta para isso. Acho que eu toquei num ponto agora que pode ser bastante delicado para algumas meninas, né? Porque às vezes a gente guarda ali uma tristeza, às vezes a gente escutou alguma coisa que não foi legal, às vezes você está lembrando de algo que aconteceu, né? E aí você deixa de dar para aquela pessoa o melhor para ela naquele momento. E aí eu quero lembrar vocês de um detalhe bem interessante quando a gente fala de relacionamentos. E eu vou usar uma metáfora para isso. Nós nunca entramos no mesmo rio 2 vezes. Quando você entra pela segunda vez, aquele rio não é o mesmo e você também não é a mesma. E relacionamento é como entrar num rio, meninas. Quando acontece de novo qualquer outra situação, não é a mesma coisa. Não são as mesmas pessoas, não são as mesmas condições que estão ali. Então, eu quero convidar vocês a estarem abertas, né? Para uma dinâmica diferente, para uma relação diferente, para uma conversa diferente, talvez com as pessoas que vocês já conheçam, ou acham que ainda conhecem, né? Mas que você de alguma forma já tem o contato. E o porquê que isso é muito bom e vantajoso? O Sebrae já diz há muito tempo isso para nós. E Mary Cash também dizia: é muito melhor você resgatar uma cliente do que fazer uma nova cliente. É muito mais barato, é muito mais saudável, é muito mais fácil, né? Ela já está no seu hall, ela já está próxima de você. Então, vale a pena você se dedicar um pouquinho para essa relação, para essa nova, antiga relação, eu diria, né? Para essa nova postura que você pode ter com essas pessoas e que essas pessoas podem ter contigo também. Então, eu convido vocês a usarem a oportunidade do mês de maio e
principalmente do Dia das Mães, para vocês gerarem alguns resgates aí ao redor de vocês, sabe? Resgatar algumas clientes, resgatar alguns contatos, até algumas amizades, né? Resgatar algumas pessoas que já estiveram com vocês, e irem de coração aberto. Usarem a estratégia do marketing de relacionamento, que é o foco da nossa empresa, como algo que vai trazer benefícios, não só comerciais, mas benefícios reais para vocês, né? De falar com aquela pessoa, de estar próxima de alguém, de se permitir, porque eu tenho certeza que isso também vai trazer benefícios para você. Isso também vai trazer para você a vantagem de se permitir a viver novas experiências nesse momento, nesse mundo que nós estamos, que é tudo tão fast, tudo tão ágil, né? Você estuda algo agora, daqui a pouco já está obsoleto. Você está com alguém agora, daqui a pouco aquela pessoa já não quer mais aquilo que vocês conversaram, né? Então, o resgate. Acho que agora é um momento de fazer o resgate e, de fato, olhar para as experiências de uma forma diferente, tá? E aí, para a gente concluir aqui nosso bate-papo, como eu estou sozinha hoje, geralmente é mais rápido, né? Mas vocês vão aí assistir depois, vão me contar o que vocês acharam desse bate-papo aqui, tá bom? Dessas ideias que eu estou trazendo para vocês. Falar sobre negócios. Onde está você agora? Eu sempre gosto de ter essa visão pessoal, tá? Pessoal e levar isso para as meninas. Nós temos que entender que nós somos CPF, mas nós somos CNPJ também. Por quê? Nós temos o lado físico e nós somos pessoas jurídicas. De alguma forma, nós rentabilizamos, né? Como que nós rentabilizamos? Qual é a sua forma de rentabilizar? Você trabalha para você ter essa rentabilidade, a sua rentabilidade vem de uma outra forma, de uma outra estratégia. Então, como que você está rentabilizando na sua vida? A venda dos seus produtos Mary Kay, né? Como consultora de beleza Mary Kay, como formadora de equipe ou como uma líder Mary Kay, como você está desenvolvendo o seu trabalho? Qual é a fatia do bolo que Mary Kay ocupa na sua vida, te trazendo essa possibilidade de resultados e de desenvolvimento pessoal, profissional e financeiro? Eu sei que eu escolhi essa empresa para ser uma liderança dentro da minha vida, né? Então, independente de qualquer coisa, a Mary Kay ela sempre é uma luz para mim, em me mostrar o próximo passo. Porém, nós precisamos entender que esse negócio ele entra através de negócio na nossa vida. E aí eu quero te dizer o seguinte: como você está com isso? Como está a sua relação com as suas decisões profissionais? Eu tenho dado grandes passos, né? Eu tenho dado o melhor que eu posso para minha equipe, para as minhas clientes, e nem sempre eu posso tudo que eu já pude um dia, né? Mas elas estão próximas de mim. Hoje mesmo recebi o pedido de uma cliente que já é cliente, já foi consultora e continuou cliente há muito tempo. E aí ela fala, é tão bom saber que eu vou te mandar uma mensagem e você vai estar aí com seus produtos. Uhum. A pessoa já forma uma ideia sobre você, ela já forma uma expectativa, né? E você está ali para atender de alguma forma. E é muito bom poder também entender que ela está para mim como eu para ela como cliente, né? E é assim que a gente vai formando nossos relacionamentos. Então a gente precisa entender que a gente leva um legado, a gente leva uma empresa, a gente leva um negócio através de produtos, né? Com produtos, desenvolvendo e atendendo pessoas, dando esse suporte para elas, né? Mas tendo essa condição de relacionamento próximo, mais perto, mais quente, mais aquecido, né? Não é uma simples compra, não é um simples botão que se aperta, compra. Esses dias eu andei fazendo umas compras e precisei fazer algumas trocas online, devoluções, essas coisas. Você aperta o botão, você pede, você aperta o botão, você cancela, você aperta o botão, você manda de volta, você aperta o botão, né? Cadê? Cadê? E essa interação é possível. Então, escolhe diariamente, não só pelas outras pessoas, mas por você também. Escolhe uma pessoa para você ter uma conversa
2 minutos, se for possível. Pode ser pelo WhatsApp, pode ser uma mensagem, pode ser um áudio. Mas escolhe uma pessoa por dia para fazer a diferença na sua vida e na vida dela. Uma mensagem. Talvez ela não te responda na hora, mas com certeza isso vai fazer a diferença na vida de alguém e alguém pode fazer a diferença na sua vida. Então, os relacionamentos, eles não vão morrer. Eles podem mudar, eles podem distanciar, eles podem aumentar em quantidade, diminuir em qualidade, sim, mas eles não vão morrer. E isso só vai depender de quem? De mim, de você, de cada um de nós. Tá certo? Então, eu desejo para vocês um ótimo fechamento de mês. Que as coisas assim, olha, se multipliquem, se tripliquem aí na vida de vocês, que as coisas realmente aconteçam como vocês gostariam que acontecesse e que vocês possam ir muito, 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 muito além, né? Por todas as coisas, tá bom? Mas que vocês saibam cada passo que você tem dado, onde você pode chegar. E que você esteja de fato chegando onde você pode chegar com cada um deles. Tá bom? Um beijo grande, muito sucesso, beijo no coração. Estou por aqui, fechamento é depois de amanhã, qualquer dúvida, me chama. Beijo, até mais, meninas.